Sabe aquela frase famosa sobre o rei Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Soa poderoso, né? Mas aí a gente para pensar. O que isso quer dizer de verdade? Principalmente quando a gente lembra que Davi, bom, ele não era perfeito. Longe disso. Ele cometeu erros terríveis. Então, vamos mergulhar nessa história para entender o que essa frase revela sobre uma figura tão complexa. E é aí que o quebra-cabeça começa a ficar complicado, porque, olha só, de um lado tem o Davi que todo mundo admira, o rei escolhido por Deus, sabe? Aquele pastorzinho que virou herói, que escreveu salmos incríveis. Mas do outro lado tem um Davi bem mais sombrio, o homem que cometeu adultério e, para piorar, mandou matar o marido da mulher para tentar esconder tudo. Como é que pode ser a mesma pessoa? Como é que a gente junta essas duas imagens? Então, a pergunta que não quer calar é: como é que isso é possível? Como alguém pode ser considerado tão especial por Deus e, ao mesmo tempo, cair de um jeito tão feio, tão devastador? É exatamente isso que a gente vai tentar entender agora. Para começar a entender o Davi, a primeira coisa é aceitar que a vida dele foi um baita paradoxo. Ele não era um santo, sabe? Era um ser humano de carne e osso, com qualidades incríveis e defeitos gigantescos. E é bem aí, nessa complexidade toda, que está a chave para a gente decifrar essa relação dele com Deus. E o mais curioso, talvez o mais impressionante, é que a Bíblia não passa pano para ele, não. Pelo contrário, ela conta os erros de Davi com todos os detalhes, com uma honestidade que chega a ser brutal. E isso faz aquele elogio de Deus ser ainda mais forte, né? Porque não foi um elogio feito por alguém que não sabia dos podres dele. Foi feito apesar deles. Tem algo muito mais fundo aí. E olha, não dá pra gente falar de errinhos bobos, de deslizes, não. Foram pecados pesados, com consequências terríveis, não só para a vida dele, mas para a família e para a nação inteira. O caso com Batseba e o assassinato de Urias, o marido dela, são marcas que não se apagam na história dele. São coisas que, quando a gente lê, a gente fica chocado. E a pergunta volta com tudo: como? Como Deus olhou para esse homem e viu alguém segundo o seu coração? Ok, a resposta para esse mistério todo, a chave mesmo, não está nas ações do Davi, mas numa única palavra: coração. Mas calma aí, não é o coração que a gente pensa hoje, o símbolo do amor. Para entender Davi, a gente precisa primeiro entender o que a Bíblia queria dizer com essa palavra. E essa pergunta, ela é o ponto de virada aqui, porque o conceito de coração na Bíblia vai muito além do órgão que bate no peito. É como se fosse o centro de comando de uma pessoa, a essência dela. E é entendendo isso que a gente destrava não só a história de Davi, mas muita coisa sobre a relação de Deus com as pessoas. Olha só essa definição. O coração, biblicamente falando, é isso. O centro das emoções, da vontade, do caráter. É o nosso eu mais profundo, sabe? De onde saem os nossos desejos, as nossas intenções, as decisões que a gente toma. E é para esse lugar que Deus olha, muito além do que a gente aparenta ser por fora. Então, resumindo, quando a Bíblia fala de coração, está falando do que nos move de verdade. É a nossa central de controle interna. É para lá que Deus olha, não só em Davi, mas em todo mundo. É o que define quem a gente é de verdade, sabe? Por trás de qualquer máscara. Beleza, agora que a gente entendeu o que é o coração nesse contexto, podemos finalmente voltar para o Davi e entender por que ele recebeu um elogio desses tão fora da curva. A resposta de Deus está toda nessa visão de dentro para fora. Tem aquela passagem famosa em Samuel que diz que Deus não vê como o homem vê. Ele olha para o coração. E é isso. Deus não estava procurando um rei perfeito, um cara que nunca ia errar. Ele estava procurando alguém que, lá no fundo, na essência, tivesse o coração voltado para ele. Mesmo tropeçando, mesmo caindo feio, o que a gente vê na vida do Davi não é uma vida sem pecado. Longe disso. O que a gente vê é um padrão de arrependimento. Sim, ele errou e errou feio. Mas quando foi confrontado com o erro dele, o remorso foi de verdade, foi profundo. Quem já leu o Salmo 51 sabe do que eu estou falando. O desejo dele era sempre voltar para o caminho, se realinhar com Deus. Então o ponto central é esse. O que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus não foi a perfeição, foi a direção do coração dele. Um coração que, mesmo quebrado, mesmo depois de errar, sempre se voltava para Deus, buscando perdão, buscando um novo rumo.
E no fim das contas, olhar para a história de Davi é mais do que aprender sobre o passado. É um convite para a gente olhar para dentro e pensar sobre o nosso próprio coração. A história de Davi, no fundo, é como um espelho, e ela nos desafia com uma pergunta bem pessoal sobre a nossa própria caminhada. Então, uma provocação que fica é essa. A história de Davi parece ensinar que o que mais importa para Deus é a condição do coração. O que seria preciso, então, para se ter um coração assim? Um coração sincero, que se arrepende e que, acima de tudo, busca se alinhar com o coração de Deus? Essa resposta, bom, talvez essa seja a jornada de uma vida inteira.